Aí pessoal, estamos de volta para mais uma live astrológica. Hoje, sábado, 18 de novembro aí de 2023, o assunto por aqui são as dignidades planetárias, a força dos planetas aí num mapa astrológico. Quem vem trocar uma ideia com a gente, como vocês já viram na chamada, é o Célio Barros. Grande Célio Barros aí, astrólogo e professor, fazendo um trabalho aí muito bacana no YouTube com astrologia tradicional. E sem muitas delongas, deixa eu chamar aqui Célio Barros pro papo. Lembrando que essas lives ficam salvas nos Reels e também no meu canal no YouTube, @PauloNapoli. Boa noite, Projeto Sirius, Afetos Astrologia, Flor em Flor, Israel Pires Astro, Manuela Moreira, Melissa Sígulo. Boa tarde a todos. Alô, Célio Barros, se estiver me escutando, eu não estou conseguindo te adicionar. Se você conseguir entrar por aqui, não sei se é alguma configuração aí do Instagram do Célio, deixa eu tentar novamente aqui. Não está aparecendo para mim a opção de chamar o Célio. Eu acho que eu vou ter que chamar o Célio Barros aqui pelo WhatsApp para ele entrar aqui na live, ele solicitar aqui, que eu não estou conseguindo puxar ele para a live. Enquanto isso, boa noite, JP Franco, Marco Figueiredo, Dilmara, Astrosfera aí, salve Veronese, Raquel Cordeiro, Rafa 3171988. Boa tarde a todos que estão chegando. Estamos resolvendo aqui essa questão técnica para puxar aí já o Célio Barros para o nosso papo, que vai ser sobre as dignidades planetárias hoje. Boa tarde, prosa astrológica. Boa tarde, Andréa Alves, prosa astrológica. Lembrando também que já tá rolando os cortes dessas lives aí, tô conseguindo pouco a pouco separar aí momentos legais aí de cada live para as pessoas poderem também já ir direto ao assunto. Como eu faço tudo isso sozinho, é devagarzinho que a coisa vai acontecendo. Boa tarde, Rafa, Marco Figueiredo, Márcio Bonfim. Nossa, salve Marcião, quanto tempo que eu não vejo o Márcio. A Melissa perguntou se tem alguém com delay no som. Se tiver alguém aí com delay no som, avisa aí. Às vezes é essa trilha sonora de fundo que eu ponho aí, pode ser alguma coisa do tipo. Vamos aí em busca de Célio Barros. Só mais um instantinho aí, gente. Tô conversando com o Célio aqui pelo WhatsApp para ver como que a gente faz aí para puxar ele aí, ter alguma configuração. Agora sim, Célio Barros, já tô vendo ele aqui na live. Agora... Cadê?
E agora Yes, deu sim. certo. Não parecia nem que a live tava, nem que a live já tinha começado, cara. Eu falei, não, que deu. Mas rolou. Célio, Pronto. ótima tarde por aí, como é que você tá? Tudo bom, tudo certinho. Bom, aqui já é noite, desde as 4 da tarde. Mas beleza, as coisas do polo, né? 62 graus norte, é isso mesmo. Pois Bom, é, hoje antes uma de live. tudo. Não, diga, diga. Não, eu ia falar que é uma live de extremos, né? Porque você tá aí no norte, a gente tá aqui no hemisfério sul, aqui em São Paulo, uns 30 graus, suando mais que pão doce aqui, Putz, e você tá numa temperatura mais fresquinha aí. eu tô com o aquecedor ligado, não sei se vocês estão vendo invertido ou não. Aqui tá 13 graus aqui dentro de 13 casa. graus. Aquecimento ligado. Lá fora acho que tá -11, -12, sei lá. Tá puxadinho. É isso aí, pô, estamos aí, graças à nossa super internet aí, né? Acabando com essas distâncias aí, aproximando aí os Uhum. astrólogos e os fãs de astrologia tradicional aí nessas lives, né? Vamos para mais uma. Bom, antes da gente começar o papo com o Célio, deixa eu apresentar o Célio, dar as credenciais aí, né? Para quem ainda não conhece, se isso ainda é possível. O Célio, Oh, ele estudou astrologia na Escola Gaia entre 2002 e 2004. Ele se especializou em astrologia tradicional e ainda se formou em astrologia horária com o John Frawley. Ele também foi professor de astrologia horária na Gaia entre 2006 e 2013, no curso de astrologia clássica e horária. E em 2014, ele se mudou para a Noruega, de onde ele atualmente ministra cursos e mentorias online de astrologia. Bom, feitas as apresentações aí agora sim, então, boa tarde, Célio Barros. boa tarde. Antes de tudo, muito, muito, muito obrigado por fazer parte, por me convidar para fazer parte de uma seleção que você está fazendo aí, um monte de fera que você está entrevistando. Muito, muito feliz mesmo de poder participar disso. Bom, Célio, eu que agradeço aí a sua participação, a participação de todos esses astrólogos e astrólogas também que estão vindo para esses bate-papos, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de dar voz aí para grandes astrólogos em língua portuguesa que estão produzindo aí um material, seja na internet, seja impresso, seja em curso, mas que estão fazendo um conteúdo relevante aí em língua portuguesa. Então, fica aí também o meu agradecimento, é uma satisfação enorme aí, tanto a quem está participando como convidado, como a quem está aí em toda a live participando também, a Melissa, a Marina, a Manuela, toda a rapaziada que está aí acompanhando a gente aí toda semana, né? A ideia é que continue sendo semanal. Hum, Célio, antes da gente entrar no papo das dignidades, aquela pergunta que eu já costumo fazer para os convidados, né? Como que você entrou em contato com a astrologia, ou como que a astrologia entrou na tua vida? acho que o melhor jeito seria fazer uma deformação na língua portuguesa e dizer comos, porque foram de várias formas, né? O primeiro contato foi com meu pai. Tinha 6 anos de idade, rolou um eclipse, eu não vou lembrar se foi total, parcial, anular ou não. Meu pai tinha um sítio e aí ele comentou: a gente vai poder ver o eclipse. Aí pega uns óculos velhos, passa carvão, alguma outra coisa. Acho que era carvão, enfim, mal lembro isso. Eu tinha 6 anos, estou com 49, né? Então eu lembro do evento assim. Foi uma confusão, eu não consegui ver nada, não consegui entender nada. Mas eu lembro que eu fiquei perguntando: mas como é que é? O que que acontece? O que que é o eclipse e tal? Ele acendeu uma vela, pegou é, uma laranja e falou: isso aqui é a Terra, o planeta que a gente está e tal, tal, tal. Pegou um limão, falou: isso aqui é a Lua está girando, tal. Aí marcou um pontinho ali na Lua, falou: então a gente está aqui na Terra. Tá vendo a sombra da Lua? Isso aqui é o eclipse. Aí falou: se a Terra estiver um pouco mais distante, tal, tem uma sombra, mas você consegue ver um pouquinho da luz em volta, tal. Eu pirei nisso. Esse foi o primeiro contato que eu tive. Era uma informação astronômica. Mas ele sempre foi muito conectado com esses assuntos. Meu avô era astrólogo amador, meu avô paterno, e meu pai também sempre foi muito interessado em N questões, N assuntos, incluindo esoterismo. Então ele estudou um pouquinho também de astrologia, mitologia. Ele começou a falar: tá vendo aquele lá, Júpiter, o maior planeta no céu, também era o deus mais poderoso para os gregos e tal. Foi criança, né, 6, 7 anos assim. Depois ele começou a me passar alguns materiais sobre astronomia, e principalmente sobre astronomia, mas sempre conectando com essa coisa com a mitologia grega. Daí, alguns amigos começaram a estudar astrologia, falaram que eu gostaria muito, me pediam os dados para fazer meu mapa e sumiam. Falei: nossa, meu mapa deve ser muito ruim, né? Isso na adolescência. Aí depois foi uma, agora ex-namorada, namorada na época, e ela pediu os dados. Eu falei: tá, eu vou passar com uma condição, você vai ter que falar alguma coisa do meu mapa, por pior que seja. E aí, de fato, meu mapa
realmente é muito ruim, mas ela falou as coisas, falou das dificuldades e tudo mais. E tá aqui a prova, gente. Meu mapa é horroroso. Eu tô aqui vivo, dando risada, tal. Um mapa ruim não é condenação para ninguém, tá? Que eu sempre tenho que bater nessa tecla, senão o povo já fica, ai meu Deus, tem Saturno. Todo mundo tem Saturno. Saturno é maléfico? É maléfico. Aquelas coisas chatas que a gente tem para fazer na vida, mas coisa chata não é uma condenação. Às vezes é. E assim vai. Enfim. Daí, quando ela comentou isso, falou: você gostaria, certeza você gostaria muito de trabalhar com uma coisa dessa. Eu falei: não, mas eu não tenho tempo para nada. E estava trabalhando na época super atarefado com estúdio e com trabalhos como músico. Estou falando aqui de 2000. E ela insistindo, insistindo. Eu falei: ó, tá chato a sua insistência. Se eu tiver um tempo livre, eu prometo que eu vou dar uma olhada nesse material. E aí foi Natal para Ano Novo de 2000. E ela falou: pode ficar aqui na minha casa, meus pais estão viajando e tal. Eu falei: legal, finalmente um tempo para poder descansar. Aí ela ia sair para dar uma aula, dava aula de música também, ia dar uma aula de piano, 2 aulas que ela ia repor. Ia falar: bom, tá longe, eu vou demorar umas 3 horas para voltar. Beleza. Sentado lá na sala, daqui a pouco ela chegou com uma pilha de livros, botou no meu colo: você prometeu, você tem 3 horas. Aí eu falei: putz. Na hora que ela voltou, eu falei: tem mais livros, eu tinha devorado aquele material. Eu falei: eu sabia. E pronto, foi assim. Esse foi o momento que bateu o martelo de verdade, 2000. E aí depois você fez formação na Gaia, você foi complementar. Sim, aí eu fui para Gaia em 2001 ou 2002, agora não lembro. Acho que foi 2002, aí fiz o mais intensivo que podia fazer. Eu não sei como é que o Robson me aguentou, porque eu era muito pentelho. Se deixasse por mim, eu ia ficar de segunda a segunda lá, assim. Porque já abriu uma formação específica de fim de semana. Ai, Robson, deixa eu fazer, posso, eu quero. O tempo inteiro, era muito chato. E assim, o chato com objetivo, não era só o chato por ser chato. Talvez eventualmente eu fosse o chato por ser chato também, não sei. Aí ele que tem que falar. Mas deu muito certo, assim, essa imersão, óbvio. E no meio dessa imersão aí vem o ponto de virada, que foi o contato com a astrologia tradicional. Ele abriu uma turma que era sobre 144 aforismos de Morin. E aí, aquelas coincidências, né? Sentou do meu lado a Ana Luísa Fonseca, a quem eu sou muito grato, porque foi ela que me apresentou o Lili e depois o Froley. E ela estava sentada do meu lado nessa turma. A gente se conheceu ali, a gente começou a desenvolver uma amizade super forte ali. E vou te passar o contato dela, embora eu acho muito improvável que ela aceite fazer live, que ela é a pessoa mais afastada de câmeras e telefones que eu conheço, mas vou passar o contato de qualquer forma, avisar para ela também. Eu tenho que agradecer, fazer esse agradecimento público para ela. E foi um divisor de águas. E o que aconteceu? O Robson colocou na lousa, falou: ó, qual quadratura é mais difícil aqui? Ele colocou uma quadratura de Vênus em Áries com Saturno em Câncer e de Vênus em Libra com Saturno em Capricórnio. Falei: 3D, cara, 3D. Agora essa coisa começou. E eu fiquei muito empolgado. Falei: putz, não é só uma quadratura, não é só um negócio chapado, não é tudo igual. Existe uma ponderação nessa coisa. Quando eu vi essa ponderação, eu falei: opa, quero mais, muito mais. E aí, óbvio, como era um curso intensivo de fim de semana, tinha vários intervalos, e aí a Ana Luísa me chamou de canto e falou: então você vai gostar bastante do Lili. Mano, point of no return, né? Foi assim. E é muito maravilhoso, né? Esse tesão que a gente tem quando a gente se conecta com a astrologia, porque de fato, né? A gente começa a comprar livro e vai em sebo e começa a revirar sebo e a gente parece que, né, todo curso que aparece a gente quer fazer, e acho que de fato isso eu acho que é um momento da paixão, né? É um momento que a gente se apaixona pela astrologia e essa paixão às vezes dura anos, às vezes ela tem momentos que está mais evidente, tem momentos que não está tão evidente, mas eu acho que é isso, né? A gente tem de fato essa vontade de termina um curso, já emenda outro. É sensacional. Eu acho que tem muita gente aqui que teve uma paixão parecida pela astrologia, acredito. Sim, com certeza, do que eu andei conversando com muita gente, sempre foi assim. Aliás, você estava comentando da Melissa, ela é uma veterana seguidora lá do meu YouTube, ainda de 2018 ou início de 2019. Que massa. E, sério, já entrando no papo aqui da nossa live, né? Como que você poderia explicar para uma pessoa não astróloga ou para uma pessoa que está começando a estudar astrologia o que são as dignidades planetárias? Vamos causar primeiro um choque? Vamos assustar para depois amansar?
Vamos lá, alta tecnologia. Tcharam. Não, se eu fizer assim, ninguém vai ver, né? Tem que destampar a câmera para mostrar. Isso aqui, ó, é uma tabela, é uma planilha, socorro, é muita informação, é muita informação. Realmente, se eu chegasse com para uma criança de 3 anos e mostrar uma tabuada, também vai assustar. Mas se a gente começa a explicar isso de forma lúdica, vai deixando de assustar. Bom, para quem não conhece nada de astrologia, vamos uma aulinha super curta, rápida. Cada um dos 12 signos da astrologia ocidental que a gente usa é um terço de uma estação do ano. Tem essas divisões. Nessas divisões, elas vão apontar características, que eu não vou entrar em detalhe nenhum aqui, elas vão, enfim, apontar características que favorecem algumas coisas, desfavorecem outras. Que coisas? Quem ou quens? Os planetas e os luminares, de Mercúrio a Saturno e Sol e Lua. Então, assim, tem coisas que funcionam bem em certos lugares, tem coisas que funcionam mal em outros lugares. E eu gosto de usar analogia, principalmente com comida, porque eu sou um comilão. Assim, não sou compulsivo, mas curto fazer esse tipo de analogia. Então, como é que a gente vai definir um hambúrguer? Carne. Carne moída frita, carne moída prensada, frita, feita na chapa, enfim. Tá. Essa é uma definição tosca de hambúrguer. É a essência do hambúrguer, é a base do hambúrguer. Ok, ele está em casa ali. Tá. Mas vai para além disso. Geralmente é cheeseburger. A gente vai botar um queijo que vai realçar. Tem o pão também. Vão picles, ketchup, tomate, alface, cebola, outras, enfim, aí os outros complementos, como batata frita, o molhinho. As dignidades são exatamente esses complementos. E ou a carne principal. Então, tem um ambiente onde um planeta vai estar, que ele vai estar se sentindo em casa. Então, a gente pode dizer que é a carne do hambúrguer. Tem outra coisa que, não, mas é o queijo, aquele queijo cheddar é o especial daquele, no caso do cheeseburger. Está exaltado, ele está pedestalizado lá dentro. Tem outras coisas que elas vão ser o que tem que estar num sanduíche, que é o que vai ajudar a dar o típico do sabor. Ketchup, maionese, tomate, as outras coisinhas. Podemos chamar isso de triplicidade. Termos aquela porção de fritas que acompanha. Face, um molhinho extra, uma outra, sei lá, um pimenta, alguma outra coisinha. Tá, tô falando muito por alto ainda. Posso mergulhar um pouco mais a fundo? Com certeza. Como eu falei que isso tem a ver com as ações do que vai acontecer dentro do mapa, a gente pode pensar que certas coisas vão ter muito mais destaque, outras vão ser a base desse destaque, outras vão ser quem vai fazer o meio de campo para a coisa se desenrolar, outras vão ser coisas menores que vão funcionar como critério de desempate quando você está comparando duas situações que você não sabe qual exatamente é mais interessante. Aí aquela, a gente até conversou antes, né? Dignidades menores, elas são realmente menores. Tá? Coisas que nem são dessa tabela, mas já vou adiantando um pouco. Você tem uma caixa d'água com reserva, uma represa, tem 10 milhões de litros de água ali. Acho que ainda é pouco, uma represa deve ser até mais, mas enfim, tem um espaço com 10 milhões de litros de água. Faz diferença uma gota a mais ou não? Em princípio, não. Mas se você estiver comparando qual tem mais e de repente está ali num critério de desempate bem pau a pau, cara, uma gotinha pode fazer diferença. Para que servem as dignidades? Dentre outras coisas, para esse critério comparativo, de uma forma bem grosseira explicando, mas assim, elas vão modular uma característica benéfica ou maléfica. Vamos trazer um exemplo mais simples ainda. Uma faca. Tá? Nossa, uma faca é perigosa? Não sei, se você segurar na lâmina, sim. Se deixar ela cair no teu pé, com certeza. Na mão de um assassino, pior ainda. Na mão de alguém que te protege de um assassino, ela passa a ser legal. Guardada na gaveta não causa problema nenhum. Cego, ela também não vai servir. As dignidades vão dizer exatamente se está na mão do assassino, se está cega, se está na mão de quem te defende, se ela caiu no seu pé, se você segurou na lâmina, se você segurou no cabo. Então, quando um monte de gente que assim, hoje eu nem respondo mais, porque tava chato, eu respondia, tava ficando tedioso o meu Instagram. Eu tenho Marte em Touro opondo Vênus em Escorpião. É ruim?
Pode ser ruim, pode ser bom, é desafiador. Agora, esse desafio é contra você, é contra seu inimigo, é contra seu chefe, é contra seu filho, é contra seus vizinhos, que de repente você não tem vizinho. Gente, tudo a gente tem que colocar no lugar. Porque assim, só devorar essa tabela também, tela de cor, tá, ajuda você a pensar rápido, não ter que botá-la como colinha aqui na frente, mas pode botá-la como colinha na frente, isso não é o problema. A minha preocupação maior é a ausência das pessoas em refletir a quantidade de informações que você pode refletir, né? Pensar a partir, deduzir, melhor dizendo, a partir do que tem nessa tabela. Esse é o lado interessante da coisa. Ela não é a resposta, ela é o princípio para a gente chegar na resposta, justamente avaliando todos esses detalhes que eu dei, por exemplo, da situação com a faca. Né? Não, sensacional, Célio. Acho que já dá para entrar mais ou menos no clima aí, né? Já dá para trazer aí um pouco da referência que a gente quer dar aí para a questão das dignidades, né? Uhum. Falando em dignidades já agora, né? Como que a gente pode começar a falar? Vamos falar primeiro das essenciais, das acidentais, né? As essenciais seriam a qualidade da expressão do planeta, né? E as acidentais seriam a quantidade da expressão, o quanto esse planeta consegue se expressar, seria isso? É isso, a quantidade, é a qualidade da ação e o campo de ação, ou o poder de ação, dependendo da situação. Né? Então vamos pensar assim, um planeta com muita debilidade essencial. É você pensar um piloto, esse é um exemplo do John Frawley. A pessoa está num carro de Fórmula 1 na pole position. Legal, não, é uma dignidade acidental boa. É um Marte, por exemplo, na casa 10. Está numa posição de destaque. Só que ele nunca dirigiu na vida e é cego. É um Marte exilado, ou seja, ele não tem capacidade, mas ele tem um poder de ação. O que vai acontecer? Um acidente de grandes proporções. Esse é o problema. Então, assim, quando você junta as informações, você pode causar um resultado muito, muito bom ou muito ruim. Um outro exemplo que ele dá também, né, é que acho que seria o oposto, né, um planeta com dignidade essencial, muito boa. Vamos pensar de novo, já que citamos Marte, né? Vamos colocar um Marte em Ares na 12. É o seu melhor atirador do batalhão atirando nos próprios colegas. Então, assim, o que você está fazendo com aquele potencial? E se aquele potencial é bom ou não? E onde que isso vai afetar? E ainda, vamos mais, as recepções, né? Quem gosta de quem não gosta de quem? Ah, esse daqui está muito bom, mas ele odeia o outro. Ah, não entendi. Então tá bom, o tio vai desenhar. A pessoa, foi uma pessoa que me mandou uma pergunta comentando, eu tenho Júpiter em peixes na casa 7, regente da casa 7 e tal. Isso é bom para relacionamento? Eu falei, é bom para o outro, péssimo para você. Ainda mais se você der força para o outro. Se o Júpiter rege a casa 7 em peixes, seu regente é o Mercúrio. Se o Mercúrio estiver lá em peixes, eu até resumo isso, falo, você vira para o seu crush, para sua crush e fala, eu te amo. Ele responde, eu também me amo. Esse é o problema, você vai gostar de uma pessoa que não vai ter troca. As recepções, elas são a base da troca. Só que assim, nossa, isso parece um destino. Não, gente, não é destino. Isso daí é uma base de uma dinâmica pessoal. Ah, mas essa pessoa, então, ela vai ter sempre esse problema. Se ela deixar no natural, sim. Se ela toma essa informação como referência, chega numa terapia, eu quero entender como é que eu faço para parar de me sentir atraída por gente sabe, por gente narcisista. Ou por gente que quer me usar de capacho, qualquer coisa assim. Então, é a informação só. Como você vai desenvolver a informação aí? Não é a gente astrólogo que vai fazer, né? Legal. E sério, assim, a gente tem um ponto, a tradicional ela tem um ponto em comum com a moderna, né? Que são as dignidades essenciais, as mais básicas, né? De exílio, domicílio, queda, exaltação, né? E aí, quando a gente olha para a tradicional, a caixa de ferramentas ela tem mais gavetas, né? Tem mais camadas de ferramentas, né? E aí eu queria entrar um pouco já nessa parte, né? Além das dignidades mais conhecidas que a gente tem das maiores, né? Que são os domicílios, aí as exaltações, tal, quedas, exílios. A gente tem também as triplicidades, né? Os termos, as faces, que são outras camadas aí que a gente consegue também entender a força que esse planeta tem, né? De acordo com
com o signo que ele está posicionado, né? De acordo com a condição dele no mapa, né? Você pode falar um pouquinho, Célio, das triplicidades, dos termos e das faces, né? Você até usou a metáfora da batata frita, Uhum. dos ingredientes, né? Mas, assim, na prática, assim, como que você vê essas divinidades funcionando, assim, né? Vamos pegar pela que parece ser a mais difícil, a mais chatinha, que seria a face, que é a mais fraquinha. Tipo, melhor do que nada. Se fosse ainda comentar com essa questão de comida, putz, mas veio só essas bolachinhas, bom, pelo menos fome eu não passo. Ok. É algo. É ruim, é fraco, é muito fraco. Mas pode ser a diferença entre passar fome e conseguir comer alguma coisa. Então tem alguma coisinha para beliscar, tipo lanchinho de avião, coisas nesse sentido. O termo seria exatamente aquela batatinha. Fala, putz, não é um hambúrguer, mas se bobear, você até pode, se você não é uma pessoa muito exigente, você pode matar sua fome só se entupindo de batata. Porque tem gente que faz isso e tá tudo certo também. Né? É até interessante, eu não lembro com quem que eu estava conversando, que aí talvez uma digressão do John Frawley, porque ele fala que termo e face seriam dignidades insuficientes. Eu não penso muito assim, porque eu entendo que o termo pode ser aquele mínimo básico que fala, tudo bem, já resolveu, já estou satisfeito. É o ideal? Longe de ser o ideal. Mas, de repente, é aquela comida do dia a dia que você está fazendo, pegando ainda carona nessa analogia de comida. É aquele, sei lá, aquele hot dog que você pegou no meio do caminho, você fala, tava gostoso, até tava. Então, ainda pensa em comer alguma coisa? Não, já deu, já resolveu. Então, o termo já resolve. Triplicidade, e aí é uma questão de... A gente tem que tomar um cuidado com isso, com tradução, né? Porque quando a gente lê em inglês, o Frawley, ele sempre insiste nisso. Triplicidade é ok. O ok na língua inglesa é diferente do ok na língua portuguesa. Pra gente, ok é tipo, deu. Não é um deu. Ok na língua inglesa, tipo, tá tudo certo. Já, em princípio, não falta mais nada. Daí pra frente é que são outras coisas máximas. E aí eu poderia, aquela coisa que a gente comentou também, né? Poderia fazer uma referência como domicílio é ouro, exaltação é aquela joia toda trabalhada, cheia de brilhantes, com um monte de coisa, ou seja, é um negócio que está lá pedestalizado, está em local de destaque, é uma coisa exagerada. Só que assim, quem resolve mesmo no nosso dia a dia é a triplicidade. A triplicidade é o aço inox, é aquela. Você não vai usar talher de prata e ouro o tempo inteiro. Uma ferramenta de aço é quem realmente vai botar a mão na massa no dia a dia. E aí, sei lá, termos seria talheres de madeira e face aqueles de plástico, que é melhor do que nada. Bacana, Celio. E falando das triplicidades, né? Para quem não está familiarizado, né, com as triplicidades, elas estão distribuídas aí pelos elementos e pelos sectos também, né? Que os planetas fazem parte, né? Você pode explicar só um pouquinho desse racional, Celio? Vamos tentar, vamos tentar. Bom, o que acontece aqui? Eu trabalho com as dignidades essenciais do Doroteus. Assim, tem várias tabelas. Tem Doroteus, tem a do William Lilly, usa o do William Lilly para horária. Estou cogitando migrar para Doroteus para horária também, mas ainda assim, faz mais de um ano que eu estou nessa cogitação. Tem a tabela também de dignidades do Ptolomeu, que se eu não me engano só não tem a triplicidade participante, mas eu acho que o resto é tudo igual, pelo que eu andei olhando ali. Não sei se tem outras. Melissa pergunta em dia de Marte Casim. Eita, nós. Então, o que acontece? Se você for pensar, a base da astrologia ela vai estar sempre trabalhando em cima das qualidades primitivas, né? O quente, frio, seco, úmido, e a percepção que o ser humano tem do entorno também, de diurno e noturno, porque é coisas que vão acontecer que você pode fazer durante o dia, coisas que vão acontecer que você pode ou não pode fazer durante a noite. Então, grosseiramente, as divisões de regências vão se dar com base nisso. Mas, por exemplo, no caso do William Lilly, eu não sei por que ele colocou Marte como regente das triplicidades de água, tanto diurno quanto noturno. Então, eu vou ficar devendo algumas dessas questões específicas aqui, porque eu realmente Sem não problema, lembro de isso aí. cabeça. Então, aquilo que a gente estava conversando antes. Aquilo que eu sei que eu sei responder de bate-pronto é porque eu estou trabalhando na rotina. Então, a Claro. origem dessas coisas mais em específico aqui eu fico devendo. Mas o que acontece? Tem uma outra triplicidade que a gente chama de participante ou participativa. Tá. Como é que a gente vai utilizar isso, né, em muitos dos casos, né? Triplicidade diurna, o regente
vai ser aplicado para mapas que são diurnos, ou seja, o mapa tinha luz do dia, mesmo que de repente o sol ainda estava ali no horizonte, já baixou um pouquinho, mas aquele mapa ainda é diurno, principalmente aqui, né, no verão aqui, que você praticamente não tem mapas noturnos, mesmo que seja de noite, né? Dá uns bugs, assim. E mesma coisa também, o mapa noturno, você vai usar a regente de triplicidade noturna e, eventualmente, triplicidade participante também para ser uma subdivisão de ciclo, para dividir faixas de períodos de vida, ou, por exemplo, definir qual é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. O primeiro filho vai ser o regente da primeira triplicidade da casa 5, o segundo da segunda triplicidade, da terceira, e depois o quarto da primeira de novo. Primeira triplicidade vai ser noturna se a pessoa nasceu no mapa noturno, a segunda diurna, depois a terceira participante, enfim, desculpa o tecniquei, gente. Mas, assim, a aplicabilidade disso, ela é bem mais interessante do que a gente sair fazendo uma coisa que eu não entendi qual foi a lógica disso, mas inicialmente eu aprendi que o segundo filho era o irmão do primeiro. Mas então quer dizer que não é filho, ele é só irmão? Não fazia muito sentido aqui, mas tudo bem, a regra foi aplicada. Você está vendo, o irmão do irmão do irmão, até pode fazer um pouco mais de sentido, mas ainda assim, se a gente pode evitar fazer derivação de casas, é preferível utilizar essa ferramenta que já existe, que é mais antiga para essas coisas, né? Então eu tenho trabalhado geralmente com as triplicidades para isso, e principalmente com as recepções, para tentar achar acordo quando existe um monte de pontos de conflito, falando, pera, tem uma triplicidade aqui, temos alguma base para negociação entre esses pontos que causam atrito e tensão no mapa. Legal. E é interessante também, porque a triplicidade, às vezes, ela pode ajudar um planeta que, às vezes, está, por exemplo, em exílio, um Saturno, por exemplo, em Leão, né? Ainda mais num mapa diurno, sei lá. Ele tem triplicidade, ele faz parte do secto diurno, né? Então, assim, ele está exilado, mas ele tem algum apoio ali, de repente, se ele estiver naquele signo, ele tem alguma forcinha ali. Sim, tipo, ufa. Ufa. Ele se arrebenta, mas ele cumpre a missão, né? E isso já é O soldado não interessante, né? morreu em Porque vão. isso já é interessante porque esse cara não está só exilado, né? Você já Sim. começa a olhar camadas e falar, peraí, ele está exilado, mas é diferente do se ele estivesse em câncer, por exemplo. Né? No signo diurno ele já tem triplicidade, ele tem algum apoio. Né? E aí, os termos é a mesma coisa, né? Às vezes o planeta está num signo complicado para ele, mas ele está no termo dele. Então ele tem ali um puxadinho ali, um cercadinho que está ali decorado com a decoração dele, com o layout dele, né? Então, também é interessante isso, porque você vê que às vezes o cara ele não está tão lascado quanto o diagnóstico mais cru daria, né? Um exílio não é só um exílio, às vezes, né, uma queda, você tem aí outros componentes que podem dar suporte para a ação e para a expressão desse planeta, né? E aí, Célio, pegando já o gancho aí que a gente falou da triplicidade, no termo da face, a gente tem também algumas debilidades que às vezes passam desapercebidos aí pela leitura mais pasteurizada, né? Que no caso, eu estou falando mais da combustão e da retrogradação, né? A combustão que daria aquela, né, ofuscada na ação do planeta, e a retrogradação que dá aquela deixa irregular, vamos dizer assim, a expressão dele, né? Você pode contar um pouquinho da tua experiência, assim, de casos que você já pegou em que um planeta combusto ou retrógrado, às vezes, sei lá, pode estar até domiciliado, né? E tem aí essas condições também. Você pode falar um pouquinho sobre combustão e retrogradação, Célio? Com prazer, e usando analogias. Bom, a astrologia ela é uma analogia da observação do céu. Tenta olhar para uma coisa que está do lado do Sol, você só queima a retina. Então, a combustão ela é exatamente isso. E em questões de astrologia horária, eu lembro disso, foi até um mapa bem curioso. Era um mapa antigo, exemplo de aula lá na Gaia. Quem roubou as joias da igreja, vamos conseguir reencontrá-la. E as joias estavam combustas, que era de ouro e prata. Ou seja, já foi derretido. Isso é um exemplo de combustão no sentido literal, já foi botado no fogo. Um outro exemplo mais prático aqui para mapa natal, a gente vai ver, na verdade a gente não vai ver, né? Porque como está combusto, está ofuscado. Muitas vezes, se isso está associado com o regente da 10, a pessoa vai ter uma dificuldade com conseguir encontrar a carreira. De repente está trabalhando numa coisa que vai dar certo, mas não percebe aquilo. Mesmo se tá domiciliado, menos mal, mas está apanhando pra caramba. Então tem a dificuldade de perceber que está fazendo certo.
E esse é um ponto agora que eu vou passar para o retrógrado, que é parecido. O retrógrado domiciliado. Tem uma piada ótima, é um programa de auditório que define isso daí. O tiozinho foi lá no programa, e aí, fulano, quanto é que dá 1 mais 1? Aí o cara responde, 8. Que pena, fulano, o auditório, mais uma chance. Tá bom, fulano. Quanto é 2 mais 2? Ele pensa, 8. Não, mais uma chance. Aí a produção já mandou lá na orelha do cara. Falou, pergunta quanto é que é 4 mais 4, porque o cara só responde 8, né? Aí tá bom, fulano, última chance. Quanto é 4 mais 4? 8. E o auditório, mais uma chance. Esse auditório é um planeta domiciliado e retrógrado. Tá fazendo certo ou errado, não percebe. É você sair de São Paulo querendo chegar na Bahia, tá cruzando a fronteira com a Argentina e fala, nossa, já demorou bastante, a Bahia deve estar perto, né? Você fez o esforço da viagem, mas numa direção completamente errada e tem muita dificuldade de perceber isso. Então, há um desperdício de tempo muito grande nesse tipo de coisa. Ou, pior ainda, né? Tô indo lá pegar o trem na estação e... Ok, o trem passa daqui a 10 minutos, eu levo 5 minutos para chegar na estação. Faltam 2 minutos para eu chegar na estação, eu descobri que eu esqueci alguma coisa. Até eu voltar e chegar lá, eu chego tarde demais. A retrogradação ela vai indicar esse tipo de atraso. Não é necessariamente um erro no movimento, mas pode ser um erro também. Isso é bem comum a gente ver que os planetas retrógrados, principalmente se for regente do ascendente, planeta na 1, isso vai atrasar bastante condições gerais da vida da pessoa. Eu costumo usar uma metáfora do garçom que vai chegar com aquela bandeja cheia de Coca-Cola KS e a hora que ele vai descer aí dá aquela bambeada assim, a garrafa quase cai no cliente, mas ele consegue ali entregar, né? Não é aquele garçom que chega ali, né? Parece que vem de rodinha, assim, nem mexe coisa, né? Mas enfim, né? Eu acho que tem essa irregularidade na entrega do planeta, né? No que ele vai fazer acontecer, né? E é interessante também a gente está falando da combustão, né? Que eu já vou fazer a pergunta da Melissa aqui, porque a gente está com essa condição agora do Marte Casime, né? E o Casime, ele é uma dignidade, né? Só que ao mesmo tempo é uma dignidade que é muito complexa também, porque é uma dignidade dentro de um campo de debilidades, né? Ou seja, para o cara tá Casime, ele ficou combusto, e ele vai ficar Casime um tempinho, e depois ele volta a ficar combusto, sob raios, né? Essa relação com o Sol é interessante, né? Porque o Sol, apesar de ser o doador de vida, ele também ofusca a expressão dos outros planetas, né? Então, a combustão, por exemplo, né, é isso, né? Ele fica muito... O planeta que está combusto, ele acaba muito tingido pelo Sol, né? Ele acaba... como que eu vou dizer? A luz do Sol acaba encobrindo a silhueta dele. É como aquele post que você fez, né? Falando do Casime, né? Achei aquela imagem muito... Estou tentando pegar aquela imagem aqui. Eu estou olhando aqui pro lado, o computador está me traindo, mas temos o backup aqui, plano B, que também está travando. Inclusive, para quem curtir esse assunto de combustão, tem um artigo da professora Helena Velar, a finada esposa do Luiz Ribeiro, do lado de Portugal. Ela tem um artigo excelente que chama The Burning Question, que é sobre retrogradação, sobre combustão, perdão. Tem disponível para download, se não me engano, no site da Academia de Estudos Astrológicos. Está em inglês, mas é super acessível de ler. E ela explica assim a questão da combustão de um jeito, com uma maestria tão bacana, que você não esquece mais, que é muito, muito bacana. Depois, se quiser, eu te passo, sério, eu tenho esse PDF também. Mas é um documento muito interessante para a gente que gosta de cavar mais aí a fundo o significado das coisas. A combustão, ela não é só, né, aquela questão da queimadinha, tem muito mais coisa para se olhar, né? E eu acho que a ideia dessa live é justamente de falar disso, né? De quanta coisa que influi positivo e negativamente na expressão do planeta, né? Que às vezes passa batido aí na maior parte das astrologias que a gente vê por aí nas redes sociais e tal, né? É aquela coisa de colocar todo mundo igual, independente do signo, independente da casa, tá tudo certo, é tudo positivo, é tudo vibes, né? Pois é um perigo, né? Eu achei a imagem aqui. Ah, maravilha, olha aí. Então, a Vênus é esse pontinho preto passando na frente do Sol. Isso é Casime. Enquanto a Vênus estiver dentro do disco do Sol, ela tá Casime. Saiu daí, tá lascada, tá derretida pelo Sol. E o Casime, né, é o momento que ele está no coração do Sol, né? Falando de significado, né, Sérgio?
Ele está protegido, é a chama que não queima, vamos dizer assim, o coração da chama, né? Tá abraçado, protegido, é bem isso, é acolhido pelo sol, né? Seria isso. Realmente dá muita proteção. Detalhe, pessoal. Então dá proteção, então quer dizer que é bom. Sim, é bom. Mas será bom para você ou bom para quem quer fazer mal para você? Ou bom para uma outra pessoa que não tem nada a ver com você? E isso é parte do contexto que eu sempre falo. Tem que olhar o contexto. E é uma coisa que, assim, vários convidados que têm passado por aqui têm batido nessa tecla, né? Contexto. O Felipe Oliveira fala bastante disso. A questão do contexto. A gente tem que sempre ter um contexto para, né, analisar. Eu vejo muita gente mandando nas tuas caixinhas de pergunta, de outros astrólogos também. Eu tenho o planeta X fazendo quadratura Y. Mas, tipo, what, né? Tipo, isso tá em que contexto? Tá em que casa, né? Enfim, contexto realmente acho que é fundamental aí para a gente poder analisar em detalhes. Chegando na pergunta da Melissa Sigolo, que levantou essa questão do Casime, né? Sendo a dignidade essencial, o poder de ação e a essencial, a qualidade, é correto pensar, de forma generalizada, claro, que um planeta Casime, porém debilitado essencialmente, produzirá maus efeitos? Vou responder isso com uma analogia. Mais uma. Tô no meio do mato. Que bom que eu tenho uma mochila com 20 quilos de mantimentos, comida, carne. E tem um leão correndo atrás de mim. E aí, isso é bom ou é ruim? Essa é a coisa. O mantimento ele se torna a isca para você virar a vítima. Então, exatamente. Aqui o contexto é vida. Contexto é vida e contexto é morte, né, nesse caso. Então, é a base para a gente entender. Então, realmente, você tem um planeta mostrando o seu pior, super protegido, a tendência é que isso seja péssimo. Espero que seja péssimo para um outro e não para mim. Né? Mas vai ser péssimo. Alguém vai pagar essa conta, com certeza. Ótima analogia. Célio é um mestre das analogias aí. E assim, isso Tem eu que acho maravilhoso. ser. Tem que ser, porque eu acho que é isso, né? Tem muita coisa complexa que quando você às vezes você apresenta de um outro jeito, porra, isso é uma didática incrível. E, Célio, ainda falando das debilidades acidentais, eu queria falar agora um pouquinho das casas maléficas, né? As pessoas morrem de medo, né? Somente na moderna. Falou maléfica, meu Deus, não é maléfico. Assim, são casas maléficas, né? A tradição, durante 4.000 anos, foram classificadas como maléfica, e é importante a gente frisar que não tem um conceito moral quando a gente fala maléfico. Não são Sim, casas exato. moralmente más, mas existe, acho que, uma necessidade positivista de tratar tudo, né, com flores, que às vezes você acaba negligenciando significados que são fundamentais, né? E como que você vê, Célio, assim, essa questão das casas maléficas, né? A 6, a 8, a 12, né? São casas que dão trabalho, né? E aí, assim, são cenários né, de muito trabalho. E aí, quando eles estão mais povoados, como é que fica, né? Assim... Bom, posso até comentar, colocar o meu exemplo do meu mapa na roda já já. Não é no primeiro caso, mas casa 6. A gente confunde muito, a casa 6 é a casa da saúde. Não, a saúde você vai ver no healer, que a saúde você vai ver na casa 1, no regente do ascendente, quem estiver lá dentro ajudando ou atrapalhando na saúde, tem isso também, né, óbvio. E, enfim, vários outros pontos que não, e pontos elegíacos até, mas não a casa 6. Na casa 6 você vai ver a doença, os problemas que a vida joga em cima de você. Isso não é uma coisa benéfica, não tem como ser. E já vou fazer um complemento um pouco mais técnico. Onde eu vou botar o meu mapa na roda? Casa 8. A casa 8 é a casa da morte. Então, um monte de gente fala, eu tenho Lua na 8. Pergunta que veio ontem. Não tenho não sei o que na 8. Gente, eu tenho Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter na 8. Estou aqui dando risada. Sabe? Fazendo analogia, fazendo piada de tiozão, às vezes, em live no YouTube e tal. Então, assim, isso não é uma condenação. É um risco? Sim, é um risco, mas do mesmo jeito que eu sempre dou o exemplo, até fiz o exemplo ontem, né? Tirei isso aqui, eu não consigo ler o que está na tela. Coloquei os óculos, eu continuo com a dificuldade na visão. Só que eu achei um jeito de superar a dificuldade. A dificuldade existe lá, mas ela não me afeta mais. É assim que a gente tem que lidar com as coisas. Então, tem um monte de coisa que pode me ameaçar de morte? Tem, só que eu não me exponho a nenhuma dessas situações. E assim, não é uma ameaça, ela não é uma ameaça constante 24/7 sempre do mesmo jeito para todo mundo. Da questão de contexto. O meu tipo de vida num outro contexto, com certeza eu poderia. Eu até brinco
Vou esticar um pouco aqui porque isso vale a pena. Teve uma aula na Gaia e que eu coloquei meu mapa como exemplo, só que botei um mapa de exemplo aí. E deixei a galera falar. Aí o povo terminou, falou tudo, fez um monte de cálculo e tal. Eu falei, obrigado, gente, vocês me mataram aos 10 anos de idade. Aí ficou todo mundo com a cara de... Gente, não é uma sentença. Ok, eu poderia ter morrido aos 10 quando eu tive sarampo e foi um sarampo sério. Só que eu tomei vacina. Mesmo com a vacina, foi um sarampo sério. Certeza que sem a vacina eu teria morrido. Pensem no contexto. Eu tinha 10 anos de idade em 1984, não em 1784. Faz diferença isso. E por que eu estou insistindo isso? De repente você pega um livro desse, o Caminho Astrológico do Doroteus. Esse cara escreveu, ele nasceu no ano 75, poucas décadas depois do outro lá ser crucificado. Então, quando você olhar para uma cena bíblica de um filme da história de Jesus, pensa que o Doroteus poderia ter sido filho ou neto dele. Era contemporâneo, sabe? Com certeza. Então, assim, tem uma distância, um abismo tão gigantesco que você jamais vai poder tomar aquilo ao pé da letra e sair comentando. E aí vai aquela coisa que também a gente comentou por alto, que eu sempre insisto nisso. Né? Vamos parar um pouco, não vamos ler tanto e vamos pensar mais. Porque um livro desses, você vai pegar um parágrafo, você vai ficar às vezes um mês refletindo sobre todos os possíveis desdobramentos disso. E até, cutucando uma coisa interessante, o Rodolfo Veronese fez uma série interessantíssima, acho que do Fílmicos Maternos, se eu não me engano. Receitinha pronta, é nada. O Fílmicos Maternos fala, tal planeta em tal casa age assim, assim, assim. Ele pega um parágrafo, ele fica acho que uns 10 minutos fazendo desdobramentos de tudo aquilo que pode, todas as correlações. A gente tem que lembrar que esses livros antigos, eles são um bloco de notas, um diário de bordo, que aquilo ali é só um resumo de uma série de pensamentos. Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas em vez de tomar a informação como certa. Por isso que, assim, eu tenho que contar até de 0 a 10 em ordem alfabética, né, quando aparece essas perguntas, porque eu tenho não sei o que, o Saturno aqui, ou não sei o que na casa 10, o outro nasceu, e daí? Minha vontade de responder seria, esse problema seu, não pode, né? Mas meu Saturno quer responder assim, meu humor mais interno, né? Mas é porque assim, as pessoas vêm viciadas desse pensamento de querer uma coisa pronta, e quanto mais você coloca uma coisa pronta, menos você tem a chance de pensar. E o que eu quero sempre passar o tempo inteiro, principalmente para essas analogias, distancia para conseguir pensar e refletir o que você consegue tirar dessa caricatura, não vou dizer história, mas dessa caricatura, né? Isso é muito importante. E são leituras difíceis, né? Você vai estar lidando com uma forma de escrever diferente, por uma sociedade que vivia, que tinha relações sociais muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Era uma sociedade estritamente patriarcal, né? Então, assim, era uma distribuição social bem diferente, né? E ainda falando das casas, né? A gente tem a história dos júbilos, né? Que a gente estava falando no começo, né? A gente tem casas maléficas, mas, assim, tem casas em que os planetas estão bem colocados, inclusive as maléficas, né? Por exemplo, Marte, ele se jubila na 6, o Saturno na 12, né? E essa posição dos júbilos também é interessante, né? Porque ela é similar a uma angularidade, ela dá um palco, né, para o planeta, né? Um Mercúrio na 1, uma Lua na 3, né? O Sol na 9, o Júpiter na 11, enfim, Vênus na 5. Eu acho que essas coisas elas também ajudam muito a gente entender, quando a gente está delineando o mapa, né, a expressão daquele planeta. Né? O cara, eu não tenho nada angular, minha vida vai ser sem brilho, sei lá. Né? Cara, a gente estava analisando no curso lá que eu faço com o Luiz Ribeiro, a gente estava analisando há 2 semanas atrás o mapa do Jim Carrey. E, cara, é um cara que não tem nada angular. E é um artista, né, de Hollywood. Então, eu acho que assim, a questão dos júbilos é muito interessante, porque às vezes você vê, né, uma pessoa que tem uma comunicação diferenciada, porque ela tem uma lua, às vezes, em júbilo, ou tem uma maneira mais artística de se expressar, porque tem uma Vênus também jubilada, e por aí vai, né? Eu acho que é uma outra camada também que a gente pode olhar, né, e que é muito evidente, né, porque a gente não precisa fazer cálculo nenhum, é simplesmente uma análise, né? E é isso, né? São dignidades acidentais, ou seja, né? Ele estava no signo, que é essencial, mas na hora que ele nasceu, na divisão de casas naquele local, acidentalmente o cara está
em júbilo ali, né? Enfim, eu acho que é uma das dignidades que eu mais gosto de olhar, assim, porque ela me ajuda, às vezes, a enxergar como que eu vou dizer assim, o protagonismo de um planeta assim, no Uhum, mapa, e fala, caramba, né? Ainda mais que às vezes esse planeta, sei lá, é uma multa, ou tem algum outro peso ali uhum, também em contas, né? Também é interessante. E, Célio, seguindo em frente aqui, por que que você acha, ou melhor, por que que você acha ainda não, essa é depois. uhum. Falando ainda de debilidades, né, de coisas que danificam a expressão do planeta, a gente tem também a questão dos aspectos, dos maléficos aspectando planetas, né? Que eu Uhum. acho que é uma questão também, você pode às vezes ter um planeta ali tudo bonitinho, mas aí vem um Saturnão ali, vem um Marte né, e dá uma tingida também na... Como que você vê Você está sendo, essa... você tá sendo bonzinho do Marte dar uma tingida, assim. É que Ah, você vai tem aquela tingir praia sangue, né? linda. Vai saber. É, então você tem aquela praia linda. É, mas tem tubarão atacando. Então caiu uma puta chuva. Então a praia é linda, mas com aquele temporal você perdeu o feriado. Eventualmente você vai falar, não, não é um temporal, é só o céu nublado, dá para encarar. Fala, não, eu vim aqui para a praia mais para curtir a paisagem. Então, com chuva é uma paisagem diferente, mas está de boa do mesmo jeito. De novo, qual é a sua postura perante a situação? Qual é a sua expectativa perante a situação? Aliás, a expectativa é uma das coisas mais complicadas, e aqui eu quero fazer um parêntese. É, exaltação pode ser um perigo, porque exaltação é exatamente a expectativa. Você está sobrecarregando, pedestalizando uma coisa. É aquele produto que fica bonito na vitrine, no comercial, com aquela iluminação. Quando você chega em casa, não é tudo aquilo. É aquele negócio Interessante, né? de. Porque é um vício, Se né? for, se for comida, você fala, pô, no anúncio estava tão bonito. Você come, o pão é murcho, a carne é sem gosto, o tempero é xoxo. Pode acontecer. Interessante. É um Tem pico autores que que não é consideram, realista. tinham autores que consideravam a exaltação até mais forte que o próprio domicílio, né? Porque seria um pico Tem de... situações que sim, porque ela dá mais destaque, né? Uhum. Só E que aí que acaba tá. sendo irregular também, não é uma coisa constante, né? Pois é, pois é, esse é o problema. Então, onde o destaque ele é bem-vindo, a exaltação é aquela coisa, é um prato cheio. É... Como é que você vai testar um carro que chega a 500 quilômetros por hora? Numa estrada cheia de curva ou num deserto todo plano e tal? Então, o deserto todo plano é um espaço que permite essa exaltação. Uhum. Um carro que faz 500 quilômetros não tem estrada que comporte um carro desses. Então, assim, isso seria uma condição de exaltação. É um superpoder que não é bem um superpoder, ele é muito mais uma armadilha do que um superpoder. Né? Então, Acender um você tem que ter cigarro um com espaço. lança-chamas, né? Exatamente, exatamente, perfeito. Acendeu o cigarro com lança-chamas. Você acendeu o cigarro e botou fogo na casa e se queimou também. Então, será que funciona? Boa, Eu tenho Célio. minhas A gente já dúvidas. está chegando quase no final, Célio, mas antes eu queria te Eita, perguntar, por que que você acha que assim hoje em dia a maior parte dessas dignidades elas não são usadas aí na astrologia que a gente vê comercial aí acontecendo? boa, boa. Vou te responder o que eu acho mesmo, né? A impressão minha. Porque se você começa a colocar uma série de elementos que vão funcionar legal quando você tem que pensar, você quebra essa linha de fórmula pronta com a intenção de simplificar que complica. Ah, mas como assim? Eu quero fazer mais simples para não ser complicado? Então, beleza. Ó, lá vamos nós com imagem de novo. Eu vou mostrar um círculo. Deixei isso aqui no jeito. Peraí. Aqui. Isso aqui é um círculo com um quadrado de 13 pontos. Quadrado de 11 pontos, ou seja, 121 pixels. 81 pixels. 7, eita, peraí. 7, 49, aqui 49 pixels, 25 pixels. 3 pixels, o círculo já é um quadrado. Eu simplifiquei. Tendo um pixel, é óbvio que é um quadrado. Mesmo que eu subir de um pixel para 3 pixels, não é para o quadrado de 3, é de 1 para 9 pixels. Nossa, está 9 vezes melhor. Não fez diferença nenhuma. Para o negócio começar a aparecer um pouco mais realista, você vai ter que botar o quadrado de 27 ao quadrado para começar a ficar um pouco mais interessante. E esse é o problema. Hoje a gente vê ixi, peraí, que tem um cabo do carregador aqui do iPad, tá meio ok, meio enroscado, mas vamos embora.
que acontece? A gente tem uma necessidade de querer simplificar tanto as coisas, porque o TikTok segura a retenção da memória das pessoas por no máximo 2 segundos. Não tem jeito. Se eu tenho que contar a saga do Senhor dos Anéis em 2 segundos, eu não vou contar a saga do Senhor dos Anéis. Fim. Né? Se é uma história que vai durar 9 horas, eu não tenho como resumi-la em 2 segundos. E assim, a questão da astrologia não é que ela é difícil, as pessoas confundem o difícil com o lento. Uma coisa trabalhosa de fazer não é necessariamente uma coisa chata. Você tem que, eu sempre falei para todos os mentorandos, curtam o processo. Assim, o final é um resultado. Ah, é uma viagem de 9 horas. Meu, você tem 9 horas para poder olhar a paisagem. Não é uma viagem de 9 horas que você está num tubo de ressonância magnética sem conseguir olhar para nada, sem conseguir se mexer. É diferente, mas é que as pessoas pensam só no objetivo final. Você vai chegar no final sem entender o que aconteceu na paisagem, você não vai entender nada, você não vai chegar no final. Essa é a questão da análise astrológica, seja mapa natal, seja mundial, seja eletiva, seja horária. A única diferença é que mundial é o que eu brinco, né? Que é procurar uma agulha no palheiro, só que não é uma agulha, é um palito de madeira da mesma cor da palha. E você não pode usar um imã para poder agilizar o processo. Então, às vezes, você vai trabalhar e não vai encontrar, porque nem é certeza que tem o palito ali. Né? Ou seja, um pouco de paciência. É curioso porque faz pensar muito nessa história da astrologia, de uma astrologia que seja ridiculamente fácil, né? Ou ridiculamente acessível. Né? E assim, se a gente imaginar como esses cálculos, como essas técnicas eram desenvolvidas e eram repassadas boca a boca, não era uma coisa palatável realmente, não era uma coisa no primeiro momento, né? Eram caras que, porra, eram médicos, eram, né, matemáticos. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem computador que faz o mapa pra gente, calcula a progressão, profecção, tudo mais, né? Mas é isso, existe uma dificuldade. A gente não está falando, a gente está falando de uma tradução celeste, né? De movimentos celestes, de uma interpretação aqui na Terra. A gente está falando de movimentos que acontecem, né? Tipo, coisas de astrofísica, de astronomia. Então, assim, eu acho que é muito pretensioso, né, assim, querer vender cada vez mais uma astrologia em que os significados são enxutos, né, e que não tem bom e mal, não tem, é tudo positivo, é tudo, né, tudo tem um lado bom, né? exato. Uma moça me pentelhando numa live. Não, mas eu quero acreditar que tudo tem um lado bom. Eu falei, tá bom, então eu vou te lançar um desafio. Qual é o lado bom de perder uma perna num acidente? Não tem um lado bom. Você pode aprender a superar a dificuldade, mas existe a dificuldade. Você só aprendeu porque você foi impelido a fazer isso por força das circunstâncias e com muito sofrimento. E aí que tá, né? Isso não tem nada de ser determinista, como acusam às vezes, né? Eu acho que acusam até sem conhecerem de fato, né? Porque isso é ser realista, na verdade. Eu acho que isso reflete, inclusive, no tipo de leitura que você vai entregar para o teu cliente depois, porque você vai estar iludindo o cara, vai estar maquiando uma realidade, ou você vai estar falando a real, né? Pois é. Como se você é um cliente, né? Você vai procurar um astrólogo, você quer ouvir o que você quer ouvir, ou você quer ouvir a real? Né? Eu acho que Você lembrou um exemplo que eu falo em aula que falava lá na Gaia. Tá bom, você pode ter uma velhice feliz, mas avisa do câncer que ele pode ter o ano que vem, senão ele não chega na velhice. Ele precisa saber do câncer em tempo para poder fazer o corre no médico, para poder tratar o câncer e então chegar numa velhice feliz. Existe um obstáculo. Então, assim, esconder a placa curva perigosa não vai fazer a curva sumir, vai fazer você capotar porque você não reduziu a velocidade. É um perigo enorme. Então, assim, é chato avisar as coisas chatas? Mas assim, é irresponsável vou mentalizar e a curva vai desaparecer. Que tem aparecido nos comentários, assim, no meu Insta, eu só olho e respiro fundo, tá. Tem umas crianças de 2, 3 anos comentando aqui. Não tem um mundo mágico. Mas tem coisas que a gente consegue mudar. Ótimo, essas que a gente consegue mudar, vamos lá mexer, vamos superar. De qualquer forma, vamos saber de tudo que tem para a gente poder lidar da melhor forma possível. Essa é a ideia. Não é porque a gente está desejando mal. Né? Quando eu aviso, por exemplo, de vulcão, terremotos, acho que eu gosto desse tipo de notícia? Não. Só que assim, primeiro, o algoritmo fica me premiando quando eu divulgo esse tipo de coisa. Ou então tá, de vez em quando tem assunto para falar, eu falo. Aí falei o assunto, avisei, as coisas aconteceram e tal. Só que assim, como é que eles lidam na Islândia? Evacuaram a cidade.
Essa é a coisa. Não fica, ai meu Deus, a Terra vai tremer, minha casa vai cair. Não, sai daí. Só isso. Não é difícil, gente. Célio, estamos chegando no final, mas antes eu queria te perguntar, quem quer estudar com o Célio, quem quer aprender astrologia com o Célio Barros, astrologia tradicional, como é que faz? Está com curso aberto? Agora me conta aí, quem quer estudar com o Célio, como que tem que fazer aí, Célio? Tem alguns materiais aí na Hotmart. Eu estava com uma mentoria, só que assim, eu parei de abrir mentoria por tempo indeterminado, porque aqui são 4 horas mais tarde, que aí o pessoal podia, durante a semana eu posso às 8 da noite, ou seja, meia-noite aqui, se aqui tiver no horário de verão, 1 da manhã aqui. Fiz isso, troquei o horário, ferrou muito com a minha cabeça, não foi legal. Então não sei quando vai ter, mas eu tenho um acervo de mentorias de horária, tenho um acervo de mentorias de mapa natal, tem mais de 120 horas em cada um deles, e tem o curso básico, porque assim, o acervo, que imagino que pela qualidade do papo que a gente tem aqui, tem uma galera já avançada que vai se interessar por isso. Mas o principal é sempre a base. Por que eu falo tanto do básico e mal divulgo essas outras questões? Porque assim, se você fizer o básico, a promessa, eu garanto que você vai ter um olho num livro desse, você vai conseguir entender que é para puxar o freio de mão e falar, peraí, deixa eu ler esse parágrafo, entendi aqui, mas deixa eu anotar, ou seja, você consegue ter vocabulário, referências para poder fazer essas reflexões a partir desse material que tem nesses livros. E aquela coisa, o básico, ele vai botar o pé no chão e entender dessa forma, fazer as pessoas entenderem dessa forma, com essas referências, essas analogias, dignidades essenciais, acidentais, e já botar a mão na massa com exemplo. Então, esse é o principal. Como que faz para acessar? O link está aqui na bio do meu Insta. E tanto para esse quanto para quem já tem algum conhecimento do básico, tem um curso mais rápido chamado Céu Responde, com 12 lições de astrologia horária. Legal, Célio. Eu tenho uma última pergunta aqui da Bernadette Maia. Como que o planeta que está em exílio se manifesta, além de não estar à vontade para exercer suas funções? Mal-humorado. Vamos lá. Mas e se for um planeta maléfico? Vou dar um exemplo com maléfico e com benéfico, que aí fica mais fácil de entender. Vamos pensar um Saturno em Câncer. Pô, já é maléfico, ainda está mal. Tá, o Saturno, ele é um maléfico. Pensa que ele é pensa um leão selvagem. O Saturno domiciliado é o leão na savana, acabou de comer, você está passando perto dele, você vai passar com medo, você tem medo que ele te ataque, mas ele está com a barriga cheia, ele está lá deitado, ele vai abrir um olho, vai olhar para você assim. Se você passar e seguir seu caminho, ele só resmunga um pouco, vira e continua dormindo. Um Saturno exilado é você trancado numa jaula com um leão faminto. Então, ele já é maléfico, você está deixando ele ainda de mau humor, você vai esperar o pior dali. Exemplo bem grosseiro. Agora vamos pensar um exemplo contrário. O Júpiter é um benéfico. Então, cuidado. Júpiter é um irresponsável expansor. Se ele tiver exilado, ele vai expandir o desperdício, ele vai expandir a ostentação, ele vai expandir, aliás, a doença, o câncer, que é uma doença que se espalha e que se expande, também é regida por Júpiter. Tudo aquilo que se expande, bom ou ruim, está associável ao Júpiter. Cuidado com essa história de benéfico e maléfico, gente. Muito cuidado. Porque não existe o benéfico absoluto, o maléfico absoluto. Se você... Esse é um exemplo lindo do Froley. Se você está no Velho Oeste cercado por bandidos, você não quer uma Vênus te salvando, que é o corpo de balé da cidade vindo te salvar. Você quer um exército de uns caras que é sangue nos olhos e faca na boca para sair metendo bala nos seus inimigos, em quem está te ameaçando. Se você, por exemplo, tem uma empresa de segurança, você não quer uma coisa Júpiter ou Vênus nessa empresa, você quer Saturno, você quer uma armadura que é a prova de qualquer tipo de canhão ou de bazuca. Então, para que serve, qual é o contexto? Sempre pensa no contexto. Lembrando que, assim, Saturno e o Marte, eles vão trazer as referências daquelas coisas, daquele lado mais amargo, incômodo, desagradável da vida. Ok, mas, por exemplo, que bom que existe a gente vai falar do Marte. É um metal cortando a carne. Sim, é o bisturi para fazer aquela cirurgia, para remover um nódulo ou alguma outra coisa assim. Que bom que tem o metal que corta a carne. Nem todo metal que corta a carne é ruim. É aquela faca do chefe de cozinha para fazer aquele filé que você adora. É o barbeiro fazendo a barba. Exato, exato.
Bacana, sério. É bem isso, né? E assim, a gente tem, é o que você falou, né? Às vezes cuidado com o benéfico e com o maléfico, porque às vezes um benéfico mal posicionado ele vai fazer uma puta confusão. E às vezes um maléfico, pô, às vezes ele tá ali, coitado, nem tá tão lascado, tá até ajudando a edificar alguma coisa. Vai dar trabalho, às vezes vai acontecer de um jeito não muito agradável, mas vai dar resultado, né? Hum, Então, hum. acho que é importante a gente ter, né, especialmente quem não está familiarizado, assim, né, saber que pô, os planetas eles têm naturezas que elas ficam melhores ou piores de acordo onde elas estão no mapa, aí por casa, Uhum. por signo, né, e que não dá para a gente tratar só as coisas como bom e mal, né, como, Pois enfim, é. são nuances aí, né. E aí, para o povo que reclama que não tem nada angular, se alguém quiser, eu dou o meu Saturno. Não. Cara, não reclame, use. Por exemplo, o que, Ó, que eu uso do meu Saturno? Não, eu uso esse meu mau humor, esse meu sarcasmo. Claro que eu dou risada, eu faço piada, mas eu lembro que a minha amiga que ajudou com a minha identidade visual agora do YouTube, ela falou: você não pode botar essa foto com esse sorriso fake de LinkedIn. Não é você, você não sorri em vídeo nenhum. Você dá umas puta notícia chata, você dá umas voadoras na galera. Eu falei, tá certo. Então, foi uma questão de alinhamento de, de, de branding, no caso, né? Qual é a tua marca? Então tá bom, aceita a marca e usa o melhor que você tem dela. Isso não vai ser uma coisa ruim. Desde que você saiba como usar, beleza. Você sempre fala, um elefante não vai virar um beija-flor e vice-versa, mas isso não faz do elefante algo ruim ou bom, nem do beija-flor. Cada um sim. tem que explorar o que tem de potencial, né? Por pior que seja o mapa. Lembra, É, gente, eu tenho algol e chat ativada no mapa. Tô vivo, tô bem. Tá, tem que fazer uma cirurgia na cervical, mas daí tem cirurgia, então beleza. Entra na faca, arranca logo, e bota é o as Marte próteses, consegue funcionando colocar. aí, trabalhando a teu favor, né, é o Marte que, né, e aí Não, tem em touro, uma... Ah, em touro? vai ter que cortar a garganta mesmo. Vai mesmo. Rapaz, às Que vezes a bom, né? astrologia é muito Melhor do que passar o literal. resto, melhor do que passar o resto da vida com dor. Exato. Essa é a coisa. A Ingra comentou, a Ingra Ribeiro comentou aqui, kkk, sempre falam como bom meu Júpiter em Leão. Em princípio é bom, ele tem Tem triplicidade. triplicidade, tá no signo diurno. Ele é bom para quem? É isso que a gente tem que saber. Ele está em que Contexto, né? casa, ele conversa como com o regente do ascendente, como que ele conversa com a lua, como... Bom, ele não dá nada para a lua. Mas agora, mesmo assim, será que a lua gosta dele? Ele gosta de quem está na enfim, para quem que ele está fazendo bem, para quem que ele está fazendo mal. Eu tenho duas amigas que têm, coincidentemente, que têm Júpiter na 1 em Leão, e são pessoas que têm um entusiasmo, uma empolgação muito bacana, assim, é um lado que eu Uhum. acho muito genial. São pessoas que, a hora que se empolgam, elas trazem um entusiasmo, você fala, caramba, tipo, de onde vem isso, né? Mas, enfim, de fato, é um benéfico aí, né? E mesmo, sei lá, estando em Leão, ele tem força, né? Tá... A Melissa Sigolo, eu adoro meu Júpiter em Leão, regendo o ascendente. Ó, regendo o ascendente ainda, Sim, show. é o caso da minha namorada também. E ainda tem lua em câncer que dá exaltação para esse Júpiter. Aí é uma Olha beleza. aí, Então, maravilha, hein? isso eu posso chamar de loteria. Celião, tem alguma consideração final aí que você quer fazer sobre o uso das dignidades, sobre o nosso papo aí? Assim, curtam. Baixem a tabela, as tabelas, vocês conseguem achar gratuitamente na internet. Baixem essas tabelas e comecem a fazer a verificação do mapa por isso, assim, sem a pressa de chegar no veredito. Curta todas as informações e reflitam sobre todas as informações. Foi assim, um tsunami gigante aí de analogias. E quanto mais analogias vocês puderem fazer para poder pegar carona na ideia, melhor. Porque, assim, vamos lembrar que a gente tem várias referências de mitos que são histórias, que ajudam a gente a entender o que está acontecendo, o que tem de bom e de ruim. Não é bom ou ruim, é bom e ruim acontecendo ali no entorno de cada uma dessas histórias. Então, vamos entender como a gente vai conseguir explorar o que tem de bom e ruim. Isso também para o uso das estrelas, inclusive, né, que também é uma coisa super importante e que até tem mais espaço para você entender essa questão das histórias. Mas, assim, está tudo muito bem amarrável desde que a gente tenha essa visão mais distante para enxergar esse todo e perceber que você pode empilhar as coisas de uma outra forma que fique mais estruturado, que não caia aquela pilha que você só colocou uma coisa em cima da outra sem ver quem é maior e menor, né? É uma questão de arquitetura. E uma coisa que, por exemplo,
nas mentorias eu faço de propósito. Eu falo, gente, pega um caminho e segue. Ah, cheguei num ponto sem saída. Volta, vamos tentar analisar por outros caminhos, vamos ver tudo aquilo que, se tiver mais de uma opção de análise. Ah, mas eu não consegui enxergar em nenhuma solução muito avançada. Ok, às vezes você chegou que nem aquelas equações, né? Que a equação não pode chegar que você faz uma equação impossível, que 0 é igual a 3. Ok, não tem solução. Às vezes não ter solução também é uma resposta. Você foi aonde você podia, você falou, eu consegui ver um pouco mais do que não veria se não fosse consultar pela horária. Qualquer ajuda é válida. A gente não tem que dar uma ajuda perfeita. A gente não é guru, a gente não tem uma bola de cristal. A gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a entender melhor as coisas para poder ajudar na tomada de decisão. Esse é o recado principal. Maravilha, Célio. Bom, queria agradecer a todos, todas e todos que tiveram com a gente aí nessa 1h10 de papo aí. Lembrando que a live fica salva nos meus Reels e também nos Reels do Célio. E também vai para o meu canal no YouTube, no @Paulo Napoli. E estou disponibilizando também o arquivo para o Célio. De repente aparece no YouTube dele também. Mas só para vocês saberem aí, para quem perdeu o papo ou chegou no final, onde assistia esse papo com o Célio Barros sobre as dignidades planetárias, que foi incrível. Célião, mais uma vez queria te agradecer aí, cara. Obrigado por ter aceitado esse convite e espero te chamar para uma próxima aí, porque com certeza assunto não falta aí para a gente falar. Uhum. Eu que agradeço muito, muito, muito poder participar. Você está com uma seleção maravilhosa, assim, de excelentes pessoas, honrado em poder fazer parte desse clube de entrevistados aí. Obrigado, Célio. Eu que agradeço aí, porque a honra é minha, na verdade, né, poder dar espaço aí para astrólogos do teu calibre aí. Cara, é isso, Magui. Um grande abraço aí, Célio. Ótima noite por aí na Noruega. E obrigado a todas, todos e todes que ficaram com a gente. Semana que vem tem mais live. Até lá, gente. Valeu.